meu nome é Úrsula Pofo. A última firma que eu ainda continuo registrado é a Valparaíso Indústria e Comércio, né? É uma fábrica de confecção feminina e eu estou registrada lá desde 97. Elvira Celi Schell. Trabalhei sempre, desde os meus 14 anos, trabalhei em indústria têxtil, sempre como costureira. Meu nome é Rosângela Aparecida de Almeida. Comecei meu trabalho na indústria têxtil em 84 na Fabril. Meu nome é Marli Kienen, sou costureira na Pacífico Sul, desde 98. Vou dar um bom dia para minhas meninas agora. Já estão me dando bom dia. Agora eu vou passar meu batonzinho para dar uma animada no dia. Há quanto tempo você faz esse caminho? Mais ou menos. Antes eu passava ali, tinha uma outra picada que eu passava por lá, mas é 11 anos que eu faço esse trajeto. Faz 11 anos que eu trabalho ali, daí eu faço todo esse trajeto. E agora eu vou ligar a lanterna, né, pra clarear. Vou passar. Praticamente 18, 20 anos, mais ou menos, trabalhei nessa empresa e também sempre como costureira, né? É o que eu sempre soube fazer e somente isso. E hoje estou aposentada por invalidez, por problemas de Ler-Dort. Agora é a segunda vez que eu estou afastada. A primeira vez foi em 2007 até 2008, que eu operei os dois ombros, que eu tive cisto nos ombros, né? Aí depois eu voltei a trabalhar 1 ano e 4 meses, daí eu me afastei por causa da coluna. Então estou afastada ainda, agora em dia 30 de novembro faz 7 anos, né? Que daí o problema da coluna cervical me afeta os braços. Daí não tem como, porque eu sou costureira, né? Trabalhava só na reta, aí não tinha mais como, não consegui mais trabalhar. Olha, assim, ó, a gente quando a gente está trabalhando, quando a gente sente uma dor, o que a gente faz? Toma hoje um remédio, amanhã outro, e assim a gente vai levando. A ponto de saber que o meu trabalho vinha do tempo de serviço, da posição que a gente fica, leva muito tempo. Porque até então você toma muito remédio, até lá. Bom, de uns 20 anos para cá, mais ou menos, eu comecei a perceber, depois que também iniciei o assessoramento à APLER, que é a Associação dos Portadores de Ler-Dort, aqui de Blumenau região, um fenômeno que até então a gente não tinha percebido, que começaram a aparecer muitos trabalhadores com doenças ocupacionais, com lesões por esforços repetitivos, em função do ritmo do trabalho, né? Então o que eu identifiquei que hoje com o sistema Toyotismo,
né? O sistema just in time nos locais de trabalho. O trabalhador tem que ser rápido, extremamente competitivo, ele tem que ser polivalente. O sistema de produção hoje é em célula, então o próprio trabalhador cobra do seu colega de trabalho a produção, não precisa mais nem um superior hierárquico cobrar. Mais ou menos em 88, 89, começaram a implantar o sistema de células, que eles falavam sistema Kanban, que era como é que eu vou falar para você? Era um sistema do Japão ou da China, não sei lá. Antes de eu ficar afastada da primeira vez, não tinha esse negócio de produção. Aí cada um fazia o que conseguia e tudo numa boa, né? Mas daí depois, quando eu voltei das 2 cirurgias dos ombros, aí eles implantaram a produção, mas não individual, em grupos, tipo 5 costureiras, né? Aí é bem complicado. Agora, depois de reabilitada, até a empresa em si não está cobrando a produção, mas o trabalhador em volta, ele não quer saber, ele quer, se o grupo tem que produzir tanto, eu tenho que estar participando daquele produção do grupo. Difícil, porque eu tenho a minha dificuldade, a pessoa que está ao meu lado talvez não tenha. Então, ela não vai ela não vê o meu problema, ela quer saber do dela. Então eu acho que é muito difícil. Aqui eu troco meu calçado, agora eu vou botar sandália para ir trabalhar. Aí esse calçado fica aqui. Tá perto da empresa, lá onde tá aquelas luzes todas ligadas, ó. Atravessar a rua lá em cima é mais perigoso do que aqui embaixo. E também dá uma aquecida, né? Pois é. Aqui é a empresa que eu trabalho, né? Oi, bom dia. Não, ainda não. Vai dar tempo de ir lá buscar água. Porque eu já tô com sede, porque eu caminhei. Checar minhas coisas. Eu deixo assim na máquina e só que eu deixo pra caminhar. Conhecer, geralmente a gente tem dificuldade de botar linha na agulha.
O nosso setor ele é composto desde a entrada do algodão, o fio, depois do fio é produzido a malha é a parte do tingimento, depois ele vai para o tingimento, o beneficiamento, a tinturaria. Após isso é feito o corte dessa malha ou tecido, depois a costura, da costura para a estamparia e da estamparia a embalagem e expedição. Esse é o processo hoje dentro de uma indústria têxtil. Ele transmute, para distribuição na mão de juntar Ela mudou o jeito de pegar porque não estava bem distribuído, tem que ser bem distribuído na hora de rebater. Aí por isso tem que fazer tudo agora. Quanto você produz por dia? Ai, não tem, porque muda muito a operação, né? Conforme muda a operação, a gente muda a quantidade que a gente faz no dia. Algum dia você já parou para contar? Não. A gente não conta. Por exemplo, tinha toalhas de banho que tinha que ser 140 toalhas por hora e era 2 bainhas. Então era de uma ponta, né? Fazia uma bainha, vamos dizer, tinha 1 metro, 1,20 m de largura. Aí depois fazia o outro lado também, né? Então assim, ó, 140 toalhas, por exemplo, um exemplo, né? 140 por hora. Então, vezes 2 lados, são 280. Aí aquele processo de puxar o berço, que o berço vem com 10, 12 mil toalhas, dependendo do tipo da toalha, 600, 700 toalhas, que as pequenininhas vêm mais, as médias vêm um pouco menos, e as grandes daí vêm um pouco menos, mas se torna pesada porque ela já é enorme, né? Nem todas as empresas aceitam que os trabalhadores estão com doença ocupacional, ou seja, acidente de trabalho, né? Porque a doença ocupacional, ela é enquadrada pela lei previdenciária como acidente de trabalho atípico, né? O acidente típico é aquele trabalhador que cai da escada, fura o olho, corta a mão, machuca o pé, enfim, algum fato súbito violento que acontece. E o atípico, então, ele vai acontecendo com o tempo, né? Em função de um trabalho exercido de forma irregular, não equilibrado, né? Porque nós tínhamos, como é que se diz? Prêmio de produção. Então a gente trabalhava muito em cima da produção, quase se matava, para ganhar um extra no final do mês. Pouquíssimas empresas hoje da nossa categoria têm esse valor extra, esse valor que se refere à produtividade desse trabalhador, individual, a produção de cada um. A grande maioria já extinguiu pelo fato dessa situação, da gente atuar em cima dessa situação para que não haja esse valor extra e a exigência, porque nós não somos contra o valor extra, nós somos contra a alta produtividade que eles exigem para que esse trabalhador alcance esse valor extra. Ou seja, hoje você ganha o extra, amanhã você gasta tudo em medicamento, amanhã você está doente, amanhã você não se recupera mais daquilo que você adquiriu daquela doença do trabalho. Eu tenho 3 cirurgias no meu braço esquerdo. Fiz uma cirurgia aqui que era uma descompressão de nervo plexo braquial, acho que é, não sei, nem lembro mais agora. Daí tive uma outra grande aqui também, que é para descomprimir tendão, né? E tive uma outra cirurgia aqui que era para, como
como é que é o nome? Agora me deu um branco. Terça-feira agora já estou com uma cirurgia marcada do ombro que rebentou um dendão. Então, aí eu tenho um semi-rompido no cotovelo esquerdo e também do joelho. Então, estou toda cheia de coisa, né? Quem olha assim para mim diz que não tem nada, né? Mas só quem tem é que sabe, né? E os exames que provam, né, que está ali o problema, né? E a fisioterapia, eu perdi as contas de quantas eu fiz. E ortopedia, refazer os exames todo ano. Tá ali, o problema está ali, não tem mais o que fazer. Que nem eles dizem, é uma coisa crônica, não tem mais. E eu mesmo, se fosse hoje para fazer nova cirurgia, jamais eu iria fazer. Porque eu fiz 3 e não resolveu, então, porque tu faz a primeira contando que tu vai cessar a dor e tu vai ter uma vida normal, e não é verdadeira. Um determinado tempo, em 90, assim, ó, já lá para 94, 93 por aí, eu já sentia muitas dores. Mas a gente, não só comigo que acontecia isso, porque com outras minhas colegas de trabalho também acontecia a mesma coisa, você acaba tomando Dorflex, você acaba tomando Voltaren, Cataflam, nimesulida, qualquer coisa anti-inflamatória, analgésico, para aliviar a dor, para você conseguir fazer sua produção. Olha, na indústria têxtil são as chamadas LER-DORT, lesão por esforço repetitivo, né? Doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho, que chama, né? São as tendinopatias, né? Bursite, tendinite, epicondilite, que acontecem no cotovelo, a síndrome do túnel do carpo, que é no punho, né? Então, são as lesões mais comuns. Fui para o Hospital do Câncer em São Paulo, em Jaú, São Paulo, para buscar uma cura para minhas dores, porque eu não suportava de tanta dor. Onde o médico lá foi bem claro e disse para mim: infelizmente, o que você adquiriu, você vai ter que conviver com isso pro resto da tua vida. Ele disse: você vai ter que me perdoar o que eu tô te dizendo. Meu marido estava junto. Porque o que você adquiriu, você vai ter pro resto da tua vida. Você não tem mais cura, porque já é crônico. É muito movimento e esforço repetitivo, tanto com os braços quanto com as pernas. Porque você está ali no pedal e você tem o calcador também para estar levantando o calcador, então você fica o tempo inteiro assim com a perna para lá e para cá, né? Muito difícil. A gente tem dupla jornada direto, né? Quando não é tripla jornada, né? Porque se dupla seria só o emprego e a casa. Mas e quando tem filho? Então é difícil. Muito cansativo, exige demais da gente. Em casa é bastante coisa que tu deixou de fazer. Ter que comprar varal de chão, porque tu não pode mais estender roupa no alto. Várias coisas que interferiu, assim. Porque toda a vida aquela pressão, aí bem no fim tu chega em casa, você está estressada, você tem dor, aí os filhos não conseguem dizer, separar isso aí da gente. Eles também acham que às vezes é coisa da cabeça da gente. A gente até em casa a gente sofre esse tipo de pressão, porque toda a vida, como é que é? Você está com dor, você reclama. É claro que eles vão achar que isso é da sua cabeça. Eles não estão sentindo. Essa negativa, muitas vezes, das empresas de não aceitarem, né? Porque isso também tem implicações no valor que as empresas pagam no seguro de acidente de trabalho. Quanto mais trabalhadores acidentados, maior é o percentual de
SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, que a empresa tem que pagar ao Estado, né? Aí, vamos supor, o que é para fazer nessa firma ali, como é que eles dizem? Exercícios não fazem, porque aí perde 5 minutos, mas nas firmas que fazem, eu já escutei falar que a produção até aumenta, apesar de perder aqueles 5 minutos lá, porque daí a pessoa se alonga, coisa, né? Ajuda muito, mas tem firmas que não querem saber, só querem saber da pessoa sentar lá e produzir, né? Uma das situações que acontece muito em relação aos acidentes de trabalho, mais relativo à questão das LER e das DORT, é em relação que a empresa ela faz as prevenções, mas faz as prevenções muito mal feitas. De que forma? Por exemplo, a empresa dentro da fábrica tem a ginástica laboral, que isso em si é uma farsa. Porque a ginástica laboral, ela durante o seu período de 8 horas, os trabalhadores param um período de 2 períodos de 5 minutos ou um período de 10 minutos e fazem a ginástica laboral dentro da fábrica. Só que o problema é que esses 10 minutos durante o dia têm que ser recuperados depois na produção. Então, esses trabalhadores e essas trabalhadoras, elas acabam se fatigando muito mais porque a produtividade delas tem que ser recuperada naqueles 10 minutos ou 15 minutos que eles ficaram parados. A ginástica laboral eu não vejo diferença quase nenhuma. Quando eu me acidentei, eu nem tinha tempo de ir na ginástica laboral, porque era o período que, tipo, saía todas as costureiras, eu conseguia reabastecer os postos delas, era no horário da ginástica laboral da turma, eu ficava abastecendo. Muitas vezes eu nem saía da máquina para fazer meu lanche na hora do lanche, que a gente tinha um intervalo de meia hora para fazer o lanche, né? E muitas vezes eu pedia para alguma colega de trabalho, assim, trazer um pãozinho lá do refeitório para me comer ali onde eu estava costurando, porque não podia sair da máquina, porque senão eu já não estava alcançando a produção. Aí eu saía ali, então aquela meia horinha eu tentava recuperar aquilo que eu não, né, que eu tinha perdido, mas nem assim eu não conseguia, né? A Hering, ela teve um lucro em 2015, ela teve o lucro dela de 282 milhões de reais de lucro líquido. Depois de tudo pago, foi o que sobrou para a empresa. Participação de lucro para os trabalhadores, 0. Por que os trabalhadores receberam participação 0? Porque o lucro, a participação dos trabalhadores, ele está caracterizado em cima da produção, da produtividade. Então, eles acusam que a produtividade não foi tão alta, mas as vendas continuaram sendo boas. Mas de vez em quando tem alguém, quando está extrapolando os 90%, tem alguém lá cronometrando, porque o tempo está bom demais. Então, eles não valorizam o ser humano, que o ser humano é mais essa é mais ágil, daí ferra com todo mundo. E por mais que você costurasse ali sem parar, de cabeça baixa, fazendo ali, você desse tudo de você não parasse um minuto sequer, você não conseguia ainda alcançar isso aí, tá? Era bem difícil, né? Se era 60 segundos uma peça, ela diminui para 50 e diminui para 40 e tu tens que produzir mais para atingir a meta deles. Que Blumenau consta numa estatística, destaque numa estatística negativa nacional, consta nos anais aí do INSS, Ministério do Trabalho, como a 5ª cidade do país
com o maior número de trabalhadores com doenças ocupacionais. Que hoje os trabalhadores têm que acompanhar o ritmo das máquinas, e não são as máquinas que são adaptadas para os limites dos trabalhadores. Então começa toda uma via sacra, né, do trabalhador. Primeiro, para conseguir o benefício previdenciário, aí muitas vezes o INSS dá alta sem que ele esteja capaz, apto de voltar ao trabalho. Então, a gente observou assim, tem observado, né, durante anos, uma resistência muito grande das empresas em aceitar que os trabalhadores estão com doença ocupacional. Aí eu fui, mas assim, ó, eles nunca, não foi assumido que eu tenho, perante no INSS, o meu problema é um problema da doença comum. Eu não estou afastada por ler alguma coisa assim. Eles não reconheceram o meu caso. Quando o INSS veio me aposentar por invalidez, eu já estava praticamente mais de 7 anos afastada nessas perícias, que era um calvário. Isso aí é um calvário para mim, pelo menos foi, e eu tenho outras pessoas conhecidas que participavam, que a gente se encontrava por aí nas perícias, que participavam na APLER lá, que eu, como coordenadora, atendia o pessoal lá. A gente sabe do que é passar por perícias, né? Depois de 6 meses que eu não recebi nada, daí o advogado conseguiu o benefício de volta, porque ele entrou no pedido de aposentadoria por invalidez, né? E até agora, aí, depois disso, que comecei a receber de volta, aí eu fiz uma perícia judicial, aí esse perito deu, como eu não tenho condições de voltar às minhas funções, né? Aí agora eu estou esperando ainda para o juiz daí julgar, que não foi julgado ainda, né? E agora, no final do ano, eu vou fazer 60 anos, daí eu acho que eles vão querer com uma velha lá dentro, né? Muito difícil, muito difícil. A gente é muito humilhada. A gente é muito humilhada porque aquela coisa, eles não acreditam na tua palavra, se tu leva exame, eles não olham. Eu cheguei às 10 horas da noite e não consegui pegar minha filha no colo para levar para casa, que tu estava com os 2 ombros e a cervical assim, no estouro. Daí até teve outra mãe que estava pegando uma criança maior, ela disse, não, deixa, eu levo a tua menina. Só que assim, ó, a dor, o exame nenhum mostra. Esse é a maior dificuldade nossa, que a dor, não existe um exame que mostra. É só nós que sabemos e cada um sabe a sua dor e o tamanho da sua dor. Ah, mas dor dá para trabalhar, dor isso. Só que eles não sabem, depois que chega em casa, fica dias e dias sem dormir. Eu chegava na perícia, o perito pegava assim o atestado, isso aqui não me interessa. Porque a opinião dos médicos, dos outros, não me interessa. O que interessa é o que eu acho e que você está bem, você está gorda, forte, aí você tem que trabalhar. Porque se eu vou deixar afastado todo mundo que tem dor, ninguém mais aqui em Blumenau vai trabalhar. Porque todo mundo que chega aqui tem dor. Então o INSS vai quebrar. Isso que eu ouvi muitas vezes. Toda a vida que a gente vai, aonde que a gente vai,
se você fala no emprego, seja onde for, todo lugar, sempre mais é o psicológico. Tudo você tem problema, é tudo da tua cabeça, isso é relativo, isso, todo lugar é assim. E é com todo mundo assim, todas nós é assim, acontece isso. Até mesmo a chefia te olha assim meio de atravessada, apesar de que médico da empresa, departamento pessoal, tudo tão envolvido ali, né, a te proporcionar um bem-estar no trabalho, mas não é bem assim. Discutir com a categoria o ritmo de trabalho, porque se não mudar esse tipo, a intensificação do trabalho, se não mudarem essas lógicas que hoje está presente nas empresas, evidentemente não vai melhorar. A tendência é piorar, né? Tchau, bom final de semana. Ai, agora é só faxina na casa e começar o final de semana. Muito trabalho hoje? Bastante. Preguei muitos elásticos hoje. Escorrega, né? Daí eu tenho que ter trava embaixo. Toda a costureira para ter inchado. Mas logo desincha. E assim eu vou indo para casa agora. Pronto. Ai. Mas geralmente é o mesmo ritmo de sempre, né? A gente acostuma com isso também, né? Aham. Mas foi um dia bom, uma semana boa. É cansaço, eu sinto bastante cansaço. Eu sinto bastante porque eu tenho uma lesão no ombro, né? Depende da operação que a gente tá fazendo, às vezes a gente até tem remédio aí pra dor. Porque tu tem dor no braço, no ombro, que a gente fala, né? É todas elas a mesma coisa. Tanto a Mari, que nem a mãe dela, as meninas que trabalham lá junto, todo mundo é o mesmo problema. Depende da operação, força mais, né, o ombro da gente, né? Daí, tipo, quando pega uma peça adulta, vamos dizer assim, que bota debaixo do pé da máquina e alonga a calça, assim, a perna da calça, que tu faz esse movimento para trabalhar. Quando chega no final do dia, tu tá assim, como um ditado popular entre costureiras, a gente tá podre. Porque dói muito. Só que faz parte, né? Mas se fosse fazer outra coisa, talvez doía também, né? Não sei. Mas por enquanto vai ficar assim.